CBN, Tarde de Notícias. 3h37 de volta aqui com o Tarde. Vamos falar de saúde e também de educação. A saúde mental é um dos fatores mais importantes na preparação para a maratona de provas e vestibulares. Com a chegada do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, além de outras provas, muitos estudantes não sabem como lidar com o estresse, a ansiedade e, sobretudo, com a pressão de obter boas notas e garantir uma vaga na universidade. Para conversar um pouco mais sobre nós a respeito deste assunto, convidamos remotamente a bater um papo conosco aqui no Tarde o Jaime Ribeiro, ele que é CEO e cofundador da Educa. Boa tarde, Jaime. Muito obrigado pela sua participação conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Belém. A alegria é toda minha, meu amigo. Ainda mais para contribuir de alguma forma com essa jornada dos estudantes. Eu estou sabendo que aí em Belém está pegando fogo, né, a preparação para o Enem. Sem dúvida, né? É um momento de muita expectativa, aliás, também de muita tensão, né, Jaime, nessa época. Existem algumas atitudes, alguns comportamentos, hábitos que podem ajudar, né, podem contribuir que essa tensão venha a ficar ainda pior? Israel, com certeza. E eu vou aproveitar para citar algumas dessas dicas que eu aprendi com dois professores amigos meus aí mesmo de Belém, que é a professora Lorena, o professor Fabrício. Eu tive aí recentemente e pude ver como eles cuidam dessa parte da saúde mental dos estudantes que estão se preparando para o Enem. Porque não adianta só estudar muito, não adianta só acreditar que você está pronto cognitivamente. Uma das coisas que os estudantes se enganam, e muita gente cai nessa bobagem, é de dormir menos para estudar. E a gente já sabe, a ciência já comprovou isso de toda forma. Vários livros, vários estudos apontam que a capacidade cognitiva é perdida com a perda do sono, ou com o sono, sequer quando o sono não é um sono de qualidade, né? Não precisa nem parar de dormir, mas se não dormir bem, também não ajuda do ponto de vista cognitivo. Mas uma das coisas, Jael, que é bem importante para os estudantes é a rotina equilibrada. Tem muita gente que tem dificuldade de organizar o tempo de estudo, acredita que fazer uma imersão em uma tarefa, apenas em uma matéria, é produtivo e depois deixa para o outro dia para estudar uma outra matéria. E essa organização também, para não cansar a mente, é bem importante. Então, ter um bom planejamento, com orientação aí do professor orientador, de uma escola que tem uma boa orientação para os estudantes, você consegue fazer isso mesmo que você não tenha experiência. Aqui eu estou falando diretamente para os estudantes e para os pais que podem ajudar os estudantes, entendendo como é que eles estão se organizando. Uma outra coisa, Jael, assim, que eu queria aproveitar já para emendar, é que é um período de muita pressão. E muita gente acredita que o estudante, que minimiza essa pressão que ele está passando, porque nós sabemos que na vida adulta, ali no mundo do trabalho, a pressão é constante. E aí é como se a gente não legitimasse essa pressão que o estudante vai passando desde a segunda série, que ele já vem se preparando para esse momento do Enem, esse momento que é um momento tão precioso, e a gente precisa acolher como familiar esse momento, mas também o próprio estudante precisa lembrar que ele precisa ter autocompaixão, precisa também entender que ele fez o melhor que pôde, talvez em algum momento tenha saído do planejamento, mas precisa olhar para frente com força, né? Entender que ele tem que ele está preparado para dar o seu melhor mais para frente, continuando o seu processo de planejamento e de organização. E lembrar da rede de apoio. A rede de apoio é importante ser utilizada. Inclusive, eu também falo para a rede de apoio agora, porque o estudante que está no processo de Enem, ele só fala nisso. Porque ele está vivendo, de fato, uma tensão muito real. E essa tensão tem que ser acolhida, mas também é preciso que o estudante entenda que nesse processo que ele está vivendo, o autoacolhimento, que é o que eu falei anteriormente, eu não sei se você pegou, ele entenda que ele fez o possível para chegar até onde ele chegou e olhar para frente, não olhar acreditando que ele perdeu tempo, que ele não se planejou tão bem. E, óbvio, as outras coisas que todo mundo fala, Israel, que é fazer exercício físico, se movimentar, não ficar em casa enfornado, tentar fazer com que ele desperte algumas outras, alguns outros estímulos
que ele pode utilizar para poder equilibrar o seu momento de estudo também com um pouquinho de lazer. E esse lazer pode estar relacionado a uma atividade física. E, por fim, aprender a relaxar. Tem muito conteúdo na internet, tem escola também, escolas que dão apoio emocional, como é o caso de 4 físicos aí que eu tive recentemente em Belém, que dá todo esse suporte emocional. Eu acho que vale a pena você aprender a respirar a fundo, a meditar, a encontrar essas ferramentas que possam fazer com que você relaxe. Porque, acreditem, todo mundo precisa na hora da atenção. Não é para se minimizar. Sim. Diante de todas essas dicas e informações que você nos traz, Jaime, né, na busca por esse equilíbrio entre uma rotina qualificada de estudos, de preparação e também com qualidade de vida, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que é o Projeto Educa, né? Como é que as pessoas podem conhecê-lo? Aí em Belém, o próprio FISC, né, que eu acabei de falar agora, é uma escola parceira da Educa, assim como houve em Natal e tantos outros no Brasil inteiro. Nós estamos em todas as unidades federais do Brasil, mas a Educa é um programa socioemocional que ajuda a desenvolver essas competências emocionais, que são os soft skills, que hoje para o mundo do trabalho são tão importantes, mas que na escola ajudam o estudante a ter um desempenho melhor. Porque nós descobrimos isso da pior forma, talvez, porque nós acreditávamos que para um estudante ser bem-sucedido e para que ele conseguisse ter sucesso na sua jornada escolar, ele só precisava ter uma boa nota no Enem ou passar no vestibular, mas a gente já sabe que isso não é mais suficiente. O próprio Fórum Econômico Mundial já aponta que essas habilidades emocionais, elas são prioritárias para uma pessoa ser bem-sucedida no futuro. Então a Educa ajuda a escola nessa jornada de fortalecimento emocional para que os estudantes cheguem, nesse momento do Enem, por exemplo, Jael, muito mais fortes e preparados para se dar bem. Muito interessante. Jaime, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente encerrar a nossa conversa. A gente tem mais uns 3 minutos, que é sobre a questão de tempo. Existe uma espécie de cronograma, uma espécie de limite de, olha, no máximo tantas horas por dia, ou isso é muito de cada pessoa? Isso depende da particularidade de cada pessoa. O que é preciso se observar? É que muito mais importante do que se preocupar se o tempo é pouco ou muito, é importante se preocupar com os intervalos. Às vezes você senta para estudar, não para para comer, não faz a descompressão, como eu falei, dá uma caminhada, se mora no condomínio, desce. Está em Belém, cara, cidade linda dessa, então está muito tempo em casa, vai dar uma caminhada, vai ver um amigo, parar um pouco. Então, muito mais importa a forma como gerencia a pausa e o impulso, né, para estudar, e inclusive a qualidade do sono, como eu falei, do que se preocupar com o tempo que estuda. Mas é claro, a dedicação é muito importante. O sucesso não vem sem esforço. A gente precisa abandonar a ideia de que na hora a gente vai improvisar. Tem muita gente que vai assim, sabe, Jael, acredita que na hora vai desenrolar e vai dar certo. E a vida não é bem assim. A vida exige esforço. Mas a organização precisa passar por essa questão do esforço e do descanso também, que é tão desprezado o descanso. Conversamos aqui com o Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa, a respeito dessa reta de chegada da preparação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a busca aí de muitos jovens estudantes em um lugar ao sol na universidade. Muito obrigado, Jaime. Obrigado, Jair. Um abraço a você e a todo mundo aí da CBN.